Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, vai saber que hora você está assistindo esse vídeo. Espero que você esteja bem. Eu sou o Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed. Estarei com vocês aí pelos próximos 30 minutos, ou quanto você quiser, para trazer um tema, compartilhar um tema que está ligado ao resumo das leis dos fenômenos espíritas. O Espaço Hamed, como você deve saber, é um espaço espiritualista, então ele fala diversas vertentes que lidam com a espiritualidade. Então, uma dessas vertentes é o espiritismo. E eu costumo trazer esses eventos em que eu falo aqui no Instagram sobre a cultura espírita, sobre o espiritismo e enfim, é isso que faremos hoje. Espero que você goste, espero que este vídeo seja útil para você de alguma forma. E para começarmos no ao vivo, quem estiver ao vivo, vamos puxar aí, ou mesmo quem não estiver no ao vivo, antes de iniciar o vídeo, mentalize uma força sobrenatural da sua preferência, Jesus, Buda, Alá, Krishna, não importa quem seja, Oxalá. Puxa na sua mente ou direcione a sua mente para essa força espiritual superior do bem, do amor, que represente o bem, o amor. E vamos pedir a esta divindade que nos abençoe, nos ilumine e nos dê clareza nos pensamentos, para termos um bom encontro, para que tenhamos uma boa experiência com esse conteúdo que vamos compartilhar no dia de hoje. Então vamos lá. Se você colocar no seu buscador agora resumo das leis dos fenômenos espíritas, a IA do seu buscador vai te dar um panorama da onde isso veio. Mas se você não fizer isso, eu vou te contar. Então o espiritismo nasce lá na França. Não que ele nasce, mas ele se apresenta, ele estreia, ele se apresenta para o mundo lá na França com uma pessoa chamada Allan Kardec, que já é um nome artístico, digamos assim. E Allan Kardec, ele canaliza, ele capta, ele estuda os fenômenos espíritas que ele vai vendo acontecer. Isso numa França de 1800, e você não ouviu errado, é 1859. Então assim, vamos ter também aqui entre nós a boa vontade, né, histórica, né? Tudo que está dentro da cultura da filosofia espírita criado lá em 1859 está perfeito e vale até hoje para sempre? Mais ou menos, né? A vida já foi evoluindo e os conhecimentos também. Ok. Em 1957 estava acontecendo algumas coisas lá na França, uns fenômenos de estranhos e diferenciados. E nessa época a Europa queria saber das coisas, queria saber por que esses fenômenos aconteciam, queria, enfim, investigações diversas. E então tinha bastante atenção para esses fenômenos, que ninguém sabia muito explicar como é que isso acontecia, por que acontecia, enfim. E aí o Allan Kardec, um estudioso, uma
uma pessoa conectada ali com a ciência, com a educação, observando esses fenômenos que chegavam, né, as notícias que chegavam, ele falou, tem coisa aí, hein? Deixa eu entender melhor como é que é esse negócio aí. E aí ele desenvolveu, junto com um grupo de pessoas, né, experimentos para ir entendendo melhor, né? E é daí que surge a noção, o conceito, o arcabouço cultural do espiritismo ter um viés científico, filosófico também, mas construído a partir de observações. Então, dentro de um método científico que claramente, olhando em 2026, é arcaico, tem as suas falhas, podia ser melhor, mas assim, 1859, vamos lembrar isso aí. Então, o Allan Kardec ele desenvolveu um programa de pesquisas, né, onde ele ia observando, investigando as manifestações psíquicas. Ele tentava reproduzir algumas manifestações sempre, né? Então, assim, com o mesmo método. Então, ele tinha lá a evocação, aí o espírito se apresentava e fazia alguma coisa. E ele fazia sempre dessa forma e tinha sempre o mesmo resultado, no sentido de que ele fazia evocação, o espírito vinha e eles conversavam sobre alguma coisa. Obviamente, gente, eu estou trazendo isso de uma forma, assim, de uma releitura minha, né? Quem quiser saber isso a fundo e estudar com seriedade o tema, eu estou dando aqui uma pincelada, né? Jogando uma luz aí, falando que existe essa história, né? Quem quiser saber mais a fundo precisa dar uma estudada, tá? Então, lá no começo, por exemplo, tem uma passagem que Kardec escreve no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que ele lança, que ele fala da existência, né? Existem pessoas que já morreram e elas estão vivas, né? Assim, é uma coisa disruptiva, né? Assim, e ele prova isso, né, da maneira dele. Todo mundo está livre para desconfiar e, enfim. Mas ele prova da maneira dele de que é isso aí mesmo, acontece e é verdade. Ah, não dá para ver. Tudo bem, mas eu também não consigo ver o osso do meu braço pela minha pele, mas eu sei que aqui dentro tem um osso, né? Então ele falou assim, não é porque não é possível ver aos olhos nus, digamos assim, né? Que não existam coisas ali. Então a proposta era fazer uma observação empírica, né, dos fenômenos, ver os fenômenos acontecendo, questionar esses fenômenos, fazer uma análise racional dessas manifestações, que pode ser um barulho, pode ser a escrita, pode ser um cheiro, né, alguma alteração ali de um estado normal sem um motivo visível, né? Um fator muito relevante aqui, digamos assim, é que os fenômenos, às vezes, eles não são... Você não vê o agente do fenômeno. Por exemplo, todo mundo consegue perceber que existe... Eu estou num lugar iluminado, mas alguém está vendo a luz em si? Ou o elétron que está dentro da lâmpada fazendo com que ela se acenda e gere essa luminosidade? Então a ideia do Kardec era meio que essa, assim. Ele viu o fenômeno e falava, o que tem por trás disso? Me explica aí, deixa eu ver melhor. Ah, mas isso não é isso? Ah, isso não é aquilo? E os espíritos iam dialogando com ele e falando, não é assim. Ou, não, é assim que acontece.
De novo, 1859. Tudo bem? Então, assim, era o princípio, era o início do início, tá? E Kardec foi fazendo várias publicações, né? Publicou o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que ele detalha mais como é a vivência dessa pessoa, ou dessa faculdade, na verdade, né? Da faculdade mediúnica, que é ser meio. Médium é quem é o meio, né, de comunicação. É o meio pelo qual o espírito livre, né, sem corpo de carne e osso, se manifesta, né? Enfim, ele fez um certo barulho na sociedade francesa e europeia da época, tanto na França, como na Inglaterra, como na Itália, enfim, na Alemanha. Ele fez um barulho lá e as pessoas refutavam ou aceitavam, enfim, mas ele teve uma repercussão. Isso aí chegamos lá. Beleza. 1959, né, final ali entre 1855 e 1860, o Kardec está lançando seus estudos, seus livros e tudo mais. E em 1864, ou seja, uns 5 anos depois, ou quase uns 10 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos foi em 1857. Então, passados quase uns 10 anos, Kardec fala assim, eu vou lançar um resumão aqui, contendo os principais encontros aqui, as principais descobertas que a gente teve nesses anos de estudo. E aí ele fez aqui um resumo de 42 verdades que ele achou. Por que eu digo 42 verdades? Porque foram 42 questões que ele conseguiu ter certeza, na certeza dele, né, da pesquisa dele, confirmações e etc. Ele conseguiu 42 confirmações objetivas, né? Então, ele juntou tudo isso num livro porque também algumas pessoas apoiavam o espiritismo e achavam que era uma ciência interessante, que estava querendo desvendar e esclarecer os fenômenos psíquicos que as pessoas viam acontecendo, mas ninguém entendia por quê. Hoje a gente já não entende direito, imagina 200 anos atrás, né? Mas também tinha os haters, né? Imagina se tivesse uma rede social de hoje, em 1850. Então, assim, Kardec teria sido cancelado, provavelmente, porque ele falava umas coisas muito disruptivas, muito diferente para a época. Então, a gente tem que ver que nessa época a gente tinha um domínio do catolicismo muito forte. A religião sempre foi um fator muito importante na vida das pessoas, né, como um todo, a religião como um todo, não só o catolicismo, né, mas a religião é um fenômeno associado com a fé, que é uma coisa muito importante na vida, né, das pessoas, de uma certa forma ou de outra, até para quem é ateu ou agnóstico, não importa. Mas o fato é que Kardec teve as suas perseguições. Pessoas não gostavam dele, não gostavam do que ele produzia. Ele fez barulho, incomodou um monte de gente. E esse monte de gente também atacou de volta. Esse é o fim da história. E aí Kardec lançou esse estudo, esse resumo, na verdade, trazendo assim um esclarecimento
sobretudo para quem não tinha nenhuma noção do espiritismo. Quer dizer, um manual básico para leigos, né? Então, ele divide esse livro em 4 partes. Uma parte fala sobre os espíritos. Então, qual que é a sua dúvida sobre a vivência dos espíritos? Aí a primeira coisa que ele fala é: o espiritismo é. E aí ele define o que é o espiritismo. Ele fala: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Pelo lado da ciência de observação, ele vê os fenômenos acontecendo. Ah, estalou aqui e fez um barulho. Ah, uma cadeira se mexeu ali sem ninguém ter empurrado. Ah, uma porta bateu aqui e não foi o vento. Alguém está ouvindo vozes e não sabe de onde, as vozes do além, né? Então, assim, ele olhava para esses fenômenos com a seriedade de um cientista. Ele falava: o que será que tem por trás disso? Não cético puramente, no sentido de que isso aí não está acontecendo, é inventice, não. Mas com curiosidade. E aí ele ia atrás. Pelo lado da filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes das relações. O que é a base fundamental da parte filosófica do Espiritismo? O Novo Testamento. Bíblia, Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Tanto é que um dos livros que Kardec canalizou ou construiu lá com os espíritos foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa obra, ele pega partes do Evangelho, na Bíblia, Novo Testamento, extrai o trecho e analisa, conversando, dialogando com os espíritos. Então Kardec fez um grande bate-papo, né? Ele perguntava: mas o que Jesus quis dizer aqui? E Jesus queria dizer isso, isso, isso e aquilo. Isso, isso, isso e aquilo? Então por que ele não disse? Não, aqui o pessoal não estava pronto para entender desse jeito, então precisou fazer... entendi, mas... E aí ele ia dialogando com os espíritos e fazendo os registros. Então, beleza. O que é o espiritismo? O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, uma filosofia. E como filosofia, ele compreende, ele engloba todas as consequências morais das relações humanas. Beleza? Depois ele fala: espiritismo é a crença no espírito ou algo do tipo. Mas que raio que é esse espírito aí, então? E aí ele define também: os espíritos não são nada, não é aquele fantasminha camarada, não é um pedaço de toalha que flutua por aí, né, de lençol que flutua por aí com 2 furos na cara. Todas essas imagens, né, folclóricas, né, sobre espíritos, não é nada disso. Aí ele fala assim: os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte da criação. Eles não são diferentes, não é uma outra coisa. São as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Já começa a chocar, né? Que história é essa de outro mundo? Quem vive em outro mundo é extraterrestre? Que é isso aí? As almas, ou os espíritos, são uma única e mesma coisa:
Aí lá no livro dos espíritos ele distingue. Eu falo assim, alma é quando o espírito está dentro de um corpo de carne e osso aqui, ó. Essa coisa que está dentro aqui da gente. Espírito é quando o corpo de carne e osso morreu, foi embora. E aí o que está dentro de nós, o que anima a nossa carne e osso aqui, nossa existência, nosso corpinho, se liberta, vai embora. Não morre junto, não acaba, é eterno. Aí ele vai dando todas as características do espírito, quando está no corpo de carne e osso e quando não está. E ele faz a distinção. Não está dentro do corpo de carne e osso, é espírito livre, espírito. Está dentro do corpo do carne e osso, essa pessoa que está aí do seu lado, que mora com você agora, é alma. Ah, entendi. Um tabu que sempre existiu na humanidade foi a morte, que é a finitude do corpo de carne e osso. Ou seja, isso aqui se decompõe, que é a matéria, e uma hora para de funcionar. Então vamos pegar uma vida maravilhosa, assim, né? Digamos, abençoada. Aquela pessoa que viveu lá todos os anos da vida e morreu de causas naturais, né? Essa pessoa, esse espírito, usou este corpo até ele não ter mais condições físicas, orgânicas, de sustentar o espírito dentro dele. E aí o espírito se liberta deste corpo. E essa libertação do corpo é a morte, é a cessação da vida dentro daquele corpo. O espírito continua vivendo. Só que isso confronta a ideia de morte. Isso daí dá uma briga na filosofia, dá uma briga nas religiões. E aí o Kardec vem e fala: então a morte é só a morte do corpo. A alma abandona esse corpo como se fosse uma roupa que está suja e ela troca de roupa para botar uma roupa nova limpa. Doideira. Já que o espírito é a pessoa que estava vivendo e agora só não tem mais o corpo de carne e osso, mas que continua vivendo, então ela vai viver aonde? Tem um mundo dos espíritos ali, né? Uma sociedade, uma cidade. E aí filmes como Nosso Lar e outros tantos vão mostrar a perspectiva do espiritismo, perceba. A questão não é falar se isso é verdade ou se não é verdade, mas falar assim, na perspectiva, na visão do espiritismo, isso existe e é assim que funciona. Quem morreu aqui na Terra vai continuar vivendo aqui na Terra, porém num outro lugar, numa outra condição, uma outra dimensão, inclusive. Olha lá o que o Kardec escreveu assim, ó, tô lendo o texto. Os espíritos conservam as afeições sérias que tiveram na Terra. Eles se ficam felizes em voltar juntos para aqueles que amam. Sobretudo quando são atraídos por pensamentos e sentimentos afetuosos que lhes dirigem. Então você tem aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que você gostava bastante. Quando lembrar dessa pessoa, manda um beijo, fala beijo vó, beijo vô, beijo amigo, um abraço, tudo de bom.
igual as pessoas que estão vivas. Se você não mora com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, sua filha, não importa quem seja, com seus amigos, você não liga pra eles de vez em quando e fala, ou liga, desculpa, é problema da minha idade. Não manda uma mensagem lá no WhatsApp falando, e aí, tá vivo? Aí a pessoa responde, sim. Ah, então beleza, vamos marcar alguma coisa, né? Como é que você tá? Vamos bater um papo? Sei lá, tô viajando aqui. Mas a ideia é que a pessoa que morreu, ela segue viva. Isso é uma coisa que o Espiritismo traz e é do seu fundamento, né? Então, eu digo que o Espiritismo tem, na minha perspectiva, na minha visão, na minha compreensão, ele tem pelo menos um pilar muito bem estabelecido, que é a reencarnação. Por que a reencarnação? Porque o espírito se livra do corpo de carne e osso que não serve mais, passa um tempo lá no plano espiritual, na cidade espiritual, pega um novo corpo de carne e osso, ou seja, nasce de novo, reencarna, volta para a carne e segue a jornada dele. Então, esse pilar, se você quer falar assim, eu acho que o espiritismo faz sentido, esse pilar tem que fazer sentido para você, né? Porque todo o restante deriva disso. Na construção filosófica do espiritismo, sem reencarnação, não fecha. As explicações não fecham. As causas das dores, das aflições não fecham. A justiça de Deus, a bondade de Deus não fecha. Nada tem sentido realmente sem essa peça que ela é chave. Sem a peça da reencarnação, não funciona o espiritismo. Outro pilar seria o que Jesus pediu, que é o ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Isso tem um desdobramento natural, que é a caridade. E inclusive muito comum e clichê ouvir aquela frase do fora da caridade não há salvação. Isso é muito comum no meio espírita, né, essa frase. Mas é porque tem essa correlação, tá? Então, acreditando ou não acreditando, né, para a filosofia espírita, quem morreu está por aqui, está na sua cidade espiritual, está vivendo sua vida. E essas pessoas que não têm mais corpo de carne e osso, elas chegam mais perto da gente ou se afastam mais da gente conforme as nossas afinidades. Então vamos lá, eu gosto de, sei lá, jogar bola. Vamos aproveitar que tem jogo do Brasil aí, daqui a pouco estamos no meio da Copa. Aquele monte de torcedor vibrando no estádio, estádios lotados com 80 mil pessoas. 80 mil pessoas com carne e osso. Deve ter o triplo, o quádruplo de pessoas sem corpos de carne e osso lá naquele estádio, vibrando aquela mesma energia, sentindo a emoção na pele. Você já foi num show ou em algum lugar, um teatro, um jogo de futebol, qualquer coisa, você sentiu aquele arrepio da vibração da galera? É isso aí que faz esse pessoal ficar perto. Alguma coisa diferente do que a gente faria? Vou jogar do outro lado agora. Pessoa triste, só reclama, tudo tá ruim, a pessoa tá sempre ali para baixo. Quem vai chegar perto dessa pessoa? Adivinha? Uma pessoa sem carne e osso, sem pele, um espírito.
que também tá triste, que também não quer saber de consolo, que também não quer nada, que é assim, né, diferente daquela energia. E aí eu me lembro daquela música, é melhor ser alegre que ser triste. Nananana. Claro que a tristeza é uma coisa natural. E também ser alegre o tempo todo é estranho, né? Não existe sentimento ruim. Sentir-se triste também é importante. Como sentir-se feliz, animado, também é importante. Sentir-se desanimado, que mais? Com raiva, irritado, nervoso, é tudo natural, é da natureza. Não é bom ou ruim, é que dói, é que é desagradável, é incômodo, mas faz parte, né? Então, o que não faz parte, o que não é legal, o que precisa de atenção, é o estado permanente nesses sentimentos. Então, um estado permanente de tristeza pode te levar a desenvolver uma doença como, por exemplo, a depressão. Mas um estado permanente de felicidade, de alegria, também não é bom, porque você também pode estar mascarando uma dor que você tem, mas que você está ignorando. Então, assim, equilíbrio, caminho do meio. Lembrando os nossos amigos budistas, o caminho do meio. Nem muito para lá, nem muito para cá. Né? Então, beleza. Kardec foi escrevendo os 40 itens sobre, sobre os espíritos, sobre as manifestações dos espíritos. Por que alguns ouvem vozes, outros enxergam pessoas, outros sentem um cheiro diferente, outros conseguem conversar e os outros não conseguem nada, não percebe nada. E quem consegue muito, que ouve, fala, não, tudo, um Chico Xavier, que é o nosso expoente máximo no Brasil, né? Temos outros grandes médiuns fazendo obras assim super importantes pelo Brasil, mas acho que o Chico Xavier é como se fosse assim o Pelé, né? Comparando com o futebol. Acho que todo mundo da geração pelo menos de 1950 para frente sabe mais ou menos quem é Chico Xavier. E aí o Kardec escreve assim, ele fala: o médium não é uma pessoa especial. Ele possui apenas uma faculdade de se comunicar. E a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não querem se manifestar, o médium nada obtém. É como um instrumento sem músico. Então, para desmistificar essa coisa de que o médium é um ser especial, evoluído, uau, não. É uma pessoa comum como todas as outras. O que ela faz que eu não faço? Ela conversa com uma pessoa que eu não consigo enxergar. Ou escuta, ou enxerga, ou enfim, consegue interagir de uma forma inteligente, vamos dizer dessa forma, que é a comunicação, né? Comunicação, como se diz, ela depende do emissor, do canal,
do signo, do código e do receptor, né? Então tem que ter as duas partes, os dois espíritos, um com corpo de carne e osso, um sem corpo de carne e osso. Os dois têm que entender a mesma coisa e tem que ter um canal. E é isso. O canal é o ar a propósito, né? É o mesmo ar da fala aqui para vocês me ouvirem e eu escutar vocês, enfim. Então não existe um ser especial porque ele fala com os mortos. Isso é tudo um floreio, né? Uma aura que se colocou ali, mas o espiritismo ele traz a humildade. Ele fala assim: essa galera aí é normal, gente, calma aí. Essa galera é normal, os fenômenos também são, e não tem nada de santo, milagroso aí não, tá? É só uma que a gente não conhecia, mas agora a gente está te contando. Vocês não conheciam que existia isso, mas agora a gente está contando. Então, aprende aí como é que funciona de verdade as coisas. Daqui a pouco pode ser que a gente aprenda outras coisas que nos leve para um outro grau de compreensão, um outro nível de compreensão, mas por enquanto é isso. E como o nosso tempo já está se esgotando, eu direi que por enquanto é isso. Ou isso é tudo, pessoal. Agradeço aí quem ficou até o final, que ouviu e tudo mais. Espero que tenha sido interessante para vocês. Caso se interessem, busquem no Google lá, tem bastante informação, tem... O que não falta na era que a gente vive hoje é informação, né? Mas tem que ir atrás, tem que fazer a curadoria, para falar uma palavra bonita. E se interessando, tem bastante lugar para aprender sobre isso, tá bom? E então tudo de bom, até uma próxima ocasião. O Espaço Hamed está cheio de curso bacana, cursos e livros e estudos sobre a literatura mais trazida por Divaldo Franco e a Joana de Ângeles, porque o Espaço Hamed tem um viés psicológico ou da psicologia muito forte, mas tem também Hamed, que afinal de contas é quem nomeia essa instituição. Então tem bastante coisa bacana aí. A gente se encontra em algum momento por aí. Um abraço e tchau, tchau.